partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A nossa quarta-feira chega aí com um convite silencioso que o começo do ano sempre faz. Reorganizar ideias, planos, rotinas e, para muita gente, recomeçar pela educação. Porque educação não é só sala de aula, é quando a gente decide aprender algo novo, é quando a gente pensa em voltar a estudar, é quando a gente pega um livro depois de muito tempo, ou quando entende que crescer também exige preparo. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma frase que conversa muito com o estudo. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Essa frase é do nosso querido Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, reconhecido mundialmente por defender uma educação humana, crítica e transformadora. Aquela que começa dentro da gente e se espalha pelo mundo. Talvez esse início de ano esteja te perguntando exatamente isso. O que tu quer aprender, desenvolver ou reorganizar a partir de agora? Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E nessa quarta-feira, o dia mais formativo e estratégico da nossa semana, eu recebo alguém que vive educação todos os dias, dentro e fora da sala de aula. O professor Diego Pascoal Gole, diretor pedagógico da FASA, faculdade aqui de Santo Ângelo, com mais de 15 anos de experiência na educação superior, atuou como docente na graduação, mestrado, doutorado, liderou projetos de inovação, visitou ecossistemas internacionais e hoje se dedica à gestão acadêmica, formação de professores, sustentabilidade, neuroeducação e educação com propósito. Professor Diego, é sempre um prazer te receber aqui no Cafezinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde para ti e para todos que nos escutam. É o primeiro cafezinho que eu estou, né, em 2026, então também aproveitar para desejar um feliz ano novo, né, um ano cheio de novidades, expectativas, transformações e que muitas delas possam vir para todos nós por meio da educação. Amém, que assim seja, professor. Sabe que nós voltamos essa semana com o Cafezinho ao vivo. E a ideia essa semana é a gente falar, independente da pauta, é falarmos de recomeços. Então, na segunda-feira a gente falou de empreendedorismo, mas o empreendedorismo nas nossas vidas, como recomeçar, como empreender, como de fato fazer com que as mudanças aconteçam, como que eu penso e como que eu ajo para que isso aconteça. Ontem recebemos uma nutricionista para a gente, então, falar desse recomeço por dentro, né? Como que a gente faz para que a nossa alimentação seja de fato uma soma, né, na nossa atitude, na nossa vida, e como recomeçar, né, depois de férias e Sim. festas de fim de ano. E hoje a ideia é a gente conversar exatamente sobre esse recomeçar na educação. Independente da idade, independente do gênero, independente de que perfil de estudante a gente seja, a educação, ela, às vezes, a gente se afasta, às vezes, obrigatoriamente, a gente se aproxima, né? Mas ela é necessária em todos os aspectos da nossa vida, né? Eu vou até chover no molhado se eu falar isso para ti, né, professor? Mas a ideia é essa, é a gente falar para os nossos ouvintes hoje como que a gente recomeça isso e como que a gente segue adiante sem travar, sem parar. E se eu parei em algum momento, por N motivos, como que eu faço para recomeçar? E o início de ano, ele sempre nos convida, né, a esse repensar e esse recomeço. Então, a nossa ideia hoje é falar sobre isso. Claro, não, e é isso mesmo, sabe, Dani, que toda vez que a gente está pensando num planejamento novo, alguma coisa diferente para a vida, nós sempre vamos, de alguma maneira, passar pela educação. Talvez vai ser pela educação formal, talvez vai ser pela não formal ou pela informal. Parece que não formal e informal são a mesma coisa, mas de fato não são, né? São coisas diferentes. Mas sempre vai passar pela educação, porque a gente precisa se preparar. Né? E para estar preparado, de alguma forma eu preciso constituir sobre o que eu conheço algo novo. Eu preciso ter uma perspectiva nova, conseguir olhar de forma diferente para aquele futuro que eu estou almejando ou para aquele presente que eu estou construindo. Então a educação, ela sempre vai estar presente. Como tu mesmo disseste, né?
Eu sou suspeito de falar porque trabalho no âmbito educacional, então a gente sabe da importância e a gente vê a transformação acontecer, acaba sempre dando uma puxadinha pro nosso assado, como se costuma dizer, né, da Sim. brasa. Mas por outro lado é o que a gente observa mesmo, que as pessoas buscam transformações e que elas conseguem atingir essas transformações em suas vidas por meio da educação. Talvez não pela educação formal, embora seja um meio e talvez um dos que mais legitime as pessoas quando elas vão redirecionar uma carreira, construir um futuro, pensar na profissão, mas também tem outras coisas para a gente atingir na nossa vida e que às vezes se dão por outros caminhos. Então a gente vai começar falando exatamente disso, porque assim, dado aí uma pauta de recomeço nesse início, a gente tem muitas pessoas que daqui a pouco pararam de estudar, estão pensando aí em retomar, seja pelo meio que for. Quero trazer aqui, ontem eu falei para a Nutri, eu tenho uma outra meta, além dessa que eu vou falar agora, que é de menos 1 quilo por mês até o final do ano. Então, assim, eu estou revendo a minha alimentação, revendo a quantidade de água, tentando me policiar nesse sentido de fazer as melhores escolhas todos os dias. E tem uma meta de educação também, além, né, da graduação que eu faço, de ler um livro por mês. Porque parei muito tempo com a leitura, né? A maternidade acaba sobrecarregando o trabalho, enfim. E eu sempre tive o hábito de ler. E amo livros, sou fã de comprar livro novo e cheirar o livro, adoro o cheiro de livro novo. E tô cheia de livro lá, aqueles livros lá me chamando e agora, então, vou ouvi-los, né? Já cumpri a meta do mês de janeiro, então já foi um livro e já comecei a ler o segundo livro do ano, agora no mês de fevereiro. Essa é uma forma de buscar a educação, correto, professor? É uma forma, porque quando a gente pensa em educação, acho que a tendência que todos nós temos, pela nossa trajetória, pela forma como a gente viu a sociedade se construir, claro que aí também depende de cada geração, que tem diferenças muito grandes entre si, mas a gente acaba muitas vezes olhando a educação formal, né? A escola, os cursos técnicos, a faculdade, que ela é bastante importante, como eu comentei há pouco, ela te legitima para algumas questões, ela é às vezes o único caminho para algumas atividades laborais, enfim, que você possa querer, mas a educação ela é mais ampla, Dani, do que isso. Então, a construção, aquela ideia do lifelong learning, né, que a própria Unesco, a OCDE colocam como sendo os principais pontos que devem ser vistos para a educação formal, informal e não formal, como nós falamos, elas apontam que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. E existem várias razões que a gente pode depois ir comentando um pouco sobre isso, mas dentre elas está muito presente essa questão da aprendizagem informal, que é a questão de quando eu aprendo pela leitura, pelo crescimento cultural, por assistir um show, por poder assistir um teatro, uma peça de teatro, por escutar músicas, né? Por ler livros, por ler coisas diferentes daquilo que eu costumo ler, porque isso vai acrescentando ao repertório que nós temos, cultural como um todo. Queira ou não queira, ele vai contribuir, inclusive profissionalmente, pode ter certeza disso, seja na tua articulação de linguagem, no teu pensamento criativo, mas ele vai contribuir muito para quem você é. Porque muitas vezes a gente olha e acho que a gente... Claro, podemos, e talvez seja esse um dos caminhos que a gente vai tomando no nosso diálogo, mas a gente olha muitas vezes aquele propósito profissional da educação. Sim. E não, a educação ela é um propósito também de vida, né? De uma evolução pessoal, de uma construção do ser humano, né? A educação, eu li uma frase que eu gostei muito, que ela diz que é por meio da educação que você consegue pensar o futuro, mas ela é fundamental para conhecer o teu passado, e aí eu achei a expressão muito legal, que é para habilitar o teu presente. Né? Que boa. Porque às vezes a gente não consegue se compreender também no presente, e a educação vai trazer isso, inclusive essa educação não formal. Hoje em dia, a gente falava antes sobre redes, sobre tudo isso, se aprende muito nas redes. Tem muita coisa ruim? Tem muita coisa ruim. Daria um programão só falando disso, porque tem muito problema. Mas
mas tem muita coisa boa. Se eu souber filtrar, se eu souber quem é que eu sigo, quem é que eu acompanho nas redes, eu vou conseguir informações rápidas que são muitas vezes aquela que vai dar uma faísca, que nem a vela do carro na Sim. ignição, né? Vai dar aquela faísca inicial para você procurar mais coisas, buscar mais informação, e aí é um livro diferente, né? Esse propósito, eu vou ler um livro por mês, eu vou ler 2 livros por mês, eu vou ler ele é fantástico, porque do momento que você coloca uma meta, você tende a buscá-la e persegui-la para não se frustrar com a meta, né? Então, construir metas é importante, metas que possivelmente sejam atingíveis, que não gerem frustração, né? Eu vou ler 10 livros por mês. Se você não tem tempo, não vai ler. Mas é importante e é fundamental para a educação como um todo. Perfeito. E, assim, quando a gente fala de educação e idade, e tempo, né? Por vezes as pessoas elas acabam desistindo, né? Quanto mais velhas, às vezes a pessoa, sei lá, não terminou um 2º grau, ou não fez uma graduação, não começou uma graduação. E à medida que a idade vai avançando, aquilo vai se tornando mais difícil, né? Por N motivos. Até a questão mesmo, né, do funcionamento cognitivo, né? A gente vai tendo uma dificuldade, o olhar fica mais pesado, né? A dificuldade de ler. A vida por si, né? Vem filhos, vem netos, enfim, vai ficando mais difícil. O que o senhor diria para quem está querendo voltar para isso, que daqui a pouco tem uma meta ou de finalizar uma graduação, ou de começar uma graduação, ou até 2º grau, enfim, voltar a estudar? Olha, Dani, eu diria para ti, digo também para todo mundo que está nos acompanhando, existe uma idade que é de fato a melhor idade para você começar a estudar, para você começar a buscar tudo isso que você colocou, né? Voltar para academia, enfim. É a idade que você está agora. Boa. Essa é a melhor idade. Porque quando você tem o despertar dessa vontade, quando isso surge, você consegue sentir aquele estímulo, aquele friozinho na barriga, mas eu quero muito, mas não sei se vai dar, é porque está na hora de voltar. É porque está na hora de começar a planejar. Sem planejamento, talvez você não vá conseguir, porque a gente tem uma vida corrida com trabalho, com família, com o próprio lazer, com outras atividades que são todas importantes pra gente, né? Mas precisa um pouco de planejamento. Mas não há uma idade, né? Claro que, como tu bem falaste, às vezes eu já fiz 2 faculdades, ou parei há muitos anos, acho que vai ser mais difícil, e talvez os desafios sejam um pouco maior mesmo, até que você rehabitue com aquele ritmo, né? Entenda que alguns processos talvez mudaram do momento que você estava estudando, mas é possível com o planejamento, com a organização, e hoje as instituições, sejam as escolas, as faculdades, os cursos livres, elas estão muito dispostas e se preparando cada vez mais para receber esse público, para conseguir compreender, porque nós temos uma população e que, se tudo andar como a gente quer, do ponto de vista da saúde, vai se tornar cada vez mais longeva, né? E nós precisamos adaptar espaços. E aí entra um outro ponto importante. É claro, se eu estou falando de uma população de mais idade, ou até idosa, muitas vezes vai haver de início uma dificuldade talvez cognitiva pelo tempo que você ficou parado, pelo tempo que você não usou mecanismos da tua plasticidade cerebral. A gente falou em um outro momento sobre isso. Eu preciso estar estudando, lendo, e preciso inclusive ter acesso a coisas diferentes que vão aumentar a minha plasticidade, né, cerebral. Mas você tem como trabalhar isso e tem como adaptar a sua realidade. Eu quero voltar para a faculdade, talvez você não vá conseguir voltar fazendo todas as disciplinas, mas inicie fazendo algumas. O estímulo de estar lá, os colegas que vão auxiliar, as pessoas que você vai dialogar, professores, amigos novos que você... Tudo isso vai servir de alguma forma para você dar continuidade. Mas eu já fiz 2 faculdades, não sei se eu encaro 4 anos, assim, bom, então talvez seja o momento de olhar um tecnólogo de educação superior, de 2 anos, é um tempo mais curto, uma pós-graduação, um curso não formal, que são os cursos livres, de curta duração. Quem sabe começa por esse caminho. É tudo um planejamento, né? Olhar como é a minha vida, a minha organização com a família e dispor esse tempo. Não estou falando com isso que é fácil, porque cada realidade é diferente, mas
não há um momento. O momento é aquele que você desperta para a necessidade de voltar a estudar, de estar presente novamente e que você vai em frente. Sabe que nós tivemos na faculdade, na FAS, um exemplo muito bonito, que foi um aluno com mais de 70 anos que se formou em Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Já após ter faculdade, já após ter se aposentado, e ele foi um exemplo para todos nós, porque não é algo que a gente vê com tanta frequência. E num curso difícil, nós sabemos que as engenharias, elas têm muito cálculo, né? Elas dependem muito de um raciocínio complexo, que exige tempo, e ele fez todo o curso com os seus colegas, né? E teve um resultado excelente, inclusive em termos de desempenho, eu me refiro, né? E o seu Paulo Trapp, hoje, infelizmente, já falecido, mas se formou conosco, né? Conseguiu concluir toda a sua faculdade, dando um exemplo para todos nós dessa questão de como nós podemos, em qualquer momento da vida, nos colocarmos à disposição de nós mesmos, para fazer um pouco daquilo que nós queremos. Olha, eu quero me formar, eu quero completar o estudo, eu quero fazer um curso novo. Então, sempre é possível. O melhor momento é agora. Mas se nós falarmos de crianças, bom, talvez tenha situações que não se adequam mesmo. Ela precisa ter um arcabouço maior de algum conhecimento, os pais auxiliam nisso, mas está despertando algo, vamos procurar, né? A gente vê às vezes o despertar na programação, né? Na área de informática, às vezes o despertar de um conhecimento na área das artes, na música. É um momento de aproveitar, adequar a um local de aprendizagem. Hoje existe até alguns espaços de aprendizagem online para música, para artes, né? Existem os presenciais. Aqui em Santo Ângelo a gente tem espaços vários presenciais para isso. É uma oportunidade de estar aprendendo algo novo que vai, sem dúvida, contribuir, não só culturalmente, não só no futuro na profissão, vai contribuir para algo que a gente não pode perder de vista, que é nós mesmos. Como que eu me constituo ser humano? Eu me constituo aprendendo, nós somos seres aprendentes, então eu me constituo aprendendo o tempo todo. Parar de aprender, infelizmente, equivale a não existir, né? Porque a gente para no tempo. Então, talvez eu não vou aprender na escola, na faculdade, mas eu tenho outros caminhos para aprender coisas novas. O importante é não parar. Sabe que tu falaste do difícil, e a Daniela Girardi, que esteve conosco aqui na segunda-feira, ela disse: tudo vai ser difícil, só que tu vai ter que escolher qual difícil tu vai querer, né? Exato. Porque pode ser o difícil daqui a pouco de não aprender e de travar no tempo, ou o difícil de estar disposto a conhecer, a estudar. Exato. E a conhecer e aí, algo Dani, novo. pega um exemplo, né? Eu sempre, antes de vir, quando tu me convida para o cafezinho, eu sempre fico refletindo sobre o tema para tentar achar insights que possam vir durante a nossa conversa e auxiliar de alguma forma. A gente sabe que eu li um muito interessante antes de vir, que era justamente sobre isso. Às vezes, quando você... voltei a fazer faculdade, voltei a fazer um curso técnico e encontro um momento de frustração, que não foi o resultado. Aquela educação informal daquele livro que você leu de desenvolvimento pessoal, daquele livro que foi uma história inspiradora, ela vai fazer você não desistir. Sim. Ela talvez vai ser subconscientemente, isso não vai talvez remeter diretamente, mas aquele processo que também é educacional vai fazer você não desistir. Então a gente vai criando essas habilidades e vai criando essa capacidade de relacionamento com o outro, de relacionamento consigo mesmo, conhecendo seus limites, conhecendo onde é que nós temos mais habilidades, conhecendo onde eu preciso me desenvolver e entendendo que quando eu encontro uma barreira, ela muitas vezes é um desafio para eu tentar novamente superar. E isso precisa que eu tenha de alguma forma trabalhado as crenças que eu trago comigo, que eu tenha de alguma forma trabalhado os desafios que eu não superei em algum momento. Se eu não superei em algum momento, não quer dizer que eu não vou superá-lo agora, né? Mas a educação formal, informal, não formal, ela vai permitir que eu faça esse caminho, porque ela me dá repertório, ela me dá conhecimento para eu ir em frente. Era isso que eu ia dizer, porque a retomada, ela nunca vem sozinha. A gente sempre vai ter uma bagagem que vai nos auxiliar a dar continuidade. Exatamente. Professor, agora são 13h23, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Greens Café,
Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas olha aqui, vivente, o calorão chegou com força e se tem um mês para comprar tua piscina Splash, é agora, che. É o auge do verão e as nossas unidades estão com condições especiais para te botar na água rapidinho, che. Qualidade IG, tecnologia Splash e atendimento bagual. Não deixa o calorão te enlouquecer. Corre pra Splash Piscina, che. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro. Agora a gente vai falar sobre educação, organização e futuro com o professor Diego Pascoal Goli, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Professor, o senhor falava antes no primeiro bloco a respeito da necessidade dessa organização, né, para retomada, qualquer que seja ela, ou, né, a continuidade, né, o próximo ano, enfim. Se tem uma coisa que atrapalha muito qualquer coisa que a gente venha fazer na vida, é ser uma pessoa desorganizada. Mas, sem dúvida, na educação, né, na aprendizagem, a desorganização atrapalha muito, né? Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela tem um peso grande, Dani, e não é só para quem está pensando em retomar os estudos ou redirecionar a sua vida, a sua carreira. Para quem está naquele momento bem tradicional da educação, ela também tem um peso, a desorganização, porque o próprio ato educativo em si, ele exige organização. Né? Eu preciso ter tempo. Quando tu comentava da tua meta dos livros, né? Que é uma questão bem pessoal, mas se tu não destinar um tempo para a tua leitura, é provável que tu não consiga atingir a meta. Principalmente se tu não vinha mantendo um hábito, se eu não estou com aquele hábito da leitura contínua, por exemplo, né? Tem pessoas que já têm esse hábito de ser leitor, que em qualquer local que estão puxam o seu livro, né? Que estão sempre com aquele livro por perto, seja ele qual for. Mas quem não tem esse hábito neste formato vai precisar fazer um recorte no seu tempo. Né? E talvez nas primeiras leituras, até que crie este hábito, vai precisar forçar um pouco o cumprimento daquela atividade. Isso exige organização. Sim. Mas se a gente estiver falando assim de retomar carreira,
repensar caminhos. Às vezes retomar a carreira parece que eu estou pivotando, mudando a carreira. Pode ser isso, né? Mas às vezes não é. Mas não necessariamente. Eu posso, dentro do campo que eu atuo na educação, atuo na área da saúde e vou passar a trabalhar nesse mesmo grande campo de atividade, de trabalho, de conhecimento numa outra área que eu ainda não atuava e que eu vou precisar me reorganizar. Da mesma forma, eu vou precisar de organização. E essa organização, ela é fundamental para que eu consiga atingir aquele propósito e principalmente que eu veja resultados durante o caminho, que são aqueles que de fato vão me motivar a que o meu projeto seja sustentável a longo prazo. Então eu preciso também entender que eu não posso dar um tiro de uma vez só para atingir tudo que eu desejo, né? De repente agora eu vou fazer tudo que eu não fiz, em todo o tempo que eu sei que eu não tenho, não vai dar certo, eu preciso me organizar. Então o primeiro passo, redirecionar a carreira dentro dela mesmo, é um caminho muito diferente de eu fazer um redirecionamento total, né, de eu mudar completamente de atividade. Então vai exigir organizações diferentes. O primeiro ponto é quais são os espaços que eu tenho para incluir essa nova atividade educacional na minha vida, seja ela qual for e do tipo que for daqueles que nós falamos, né? Como que eu vou conseguir incluir isso nas minhas rotinas e principalmente com disciplina, organização para atingir aquilo. O segundo é saber, e aí pode parecer que é ruim o que eu vou falar, e não quero ser mal compreendido, pelo contrário, é uma questão de nós termos consciência que vai ter um custo, se a gente estiver falando em redirecionamento, né? Todo redirecionamento tem um custo, seja ele financeiro, seja ele pessoal, porque ele vai exigir de você trabalho, organização nas suas atividades, né? Então, a organização ela não é só importante no durante, mas ela é importante lá no planejamento, que eu saiba onde eu quero chegar, a maneira que eu quero chegar, o que dentro de tudo que eu construí é possível para esses próximos passos, né? E por fim, a gente também de alguma forma tangenciou isso no bloco anterior, mas qual é o caminho de fato? Será que esse caminho é um curso? Será que esse caminho são leituras? Será que é a graduação? Será que é a pós-graduação? Bom, qual é o caminho que vai dar o resultado que eu desejo e que eu vou conseguir ver resultados já sendo colhidos aos poucos durante a caminhada? Isso facilitaria muito a retomada, às vezes, de uma carreira ou redirecionamento, porque ele vai, sem dúvida alguma, ser um estímulo, né? Alguns programas atrás a gente falou sobre neuroeducação, né? Toda pequena vitória, tudo aquilo que nos traz esse sentimento de crescimento, essa mentalidade de que eu estou atingindo algo novo, eu estou conseguindo evoluir, é uma rota dopaminérgica, né? Estimula a tua continuidade, permite que você continue caminhando naquela direção com satisfação e é sem dúvida um ponto que vai auxiliar você a chegar onde tanto desejou. Então precisa de fato planejamento, precisa organização e eu preciso conseguir compreender o que eu já tenho, né? Então o que eu já consegui construir, quais são os conhecimentos que eu já consegui atingir e para aquele novo direcionamento, para aquela nova caminhada que eu vou ter agora, quais são os trajetos que eu preciso, porque são trilhas diferentes conforme o que eu quero, né? Volta um pouco também naquele ponto que nós falamos anteriormente do que é o formal, o não informal e informal. Tem carreiras, tem caminhos que eu preciso da educação formal, né? Eu quero atuar como psicólogo. Bom, eu preciso fazer um curso de psicologia, porque existe uma exigência legal, existe o conselho da profissão. Agora, em outras áreas, eu posso, com a pós-graduação, me aprofundar, se aquele campo já faz parte da minha atuação. Ou, de repente, a gente está falando com colegas, com amigos que estão nos ouvindo que não têm graduação e que, não, por alguma razão, não vão poder fazer. Mas aí existem os cursos livres, né? Existe a possibilidade de participar de eventos, enfim. Depende muito dessa questão individual do que é o desejo, o sonho de cada um. Mas a organização sempre vai ser fundamental. Sim, sabe que o senhor falava e eu me lembrava também do que a nossa Nutri trouxe ontem, porque muito do que o senhor traz e dessa pauta, ela vem ao encontro da disciplina, né? Da disciplina de eu decidir fazer e assim fazer. Porque se eu esperar pela motivação,
provavelmente ela não venha, né? Não acordo motivada a ir ficar 4 horas dentro de uma sala de aula, né? A gente faz porque, enquanto adultos, a gente sabe do que precisa ser feito, Exato. independente de motivação ou não. Então, é importante que a gente se coloque nesse lugar também, né, professor, de que a motivação, talvez ela não venha. Eu preciso fazer isso independente de estar motivada ou não, né? Exato, e por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque eu preciso observar assim, bom, eu vou me motivar agora a fazer, quando eu vou fazer, mas eu também tenho que compreender qual é a minha flexibilidade Sim. em termos de tempo e qual é a minha capacidade de absorver agora aquilo que eu quero. Porque se eu colocar isso para além do que eu posso, também posso acabar me frustrando, Sim, né? e é uma desmotivando. Exato. Mas qual é o caminho, Dani, né? Porque às vezes a gente fala, como é que eu avalio tudo isso? De que forma eu vou conseguir ver todos esses pontos? É pela reflexão, é conversando com a família, é indo conhecer... quer fazer um curso? Vai lá nos visitar na FASA, vai conhecer o local. Você quer fazer algo, mas nesse momento é um curso de curta duração, onde é que eles são ofertados, né? Eu preciso fazer leituras, eu não sei por onde começar. Conversa com alguém daquela área, né? Eu vou voltar a estudar, isso vai me tomar algumas noites. Dialoga com a família. Talvez você vai estar mais ausente, mas a família vai te apoiar sabendo que você está se organizando, que aquilo vai ser um reflexo positivo para todos, que vai te ver feliz com isso. Então é tudo uma questão também de diálogo, de conseguir achar redes de apoio, de cooperação, que vão de alguma maneira conseguir te apoiar durante o processo e vai se tornar um pouquinho mais leve. Sim, e quando o senhor fala de organização, me vem também a minha meta, por exemplo, vou trazer o meu ponto pessoal, de um livro por mês. O que eu tenho feito? O livro tem lá, sei lá, 200 páginas, divido por dias e eu sei que a minha meta diária são X páginas por dia. E isso vai me demandar 1 hora por dia para ler aquelas X páginas. Então eu consigo incluir aquilo na minha rotina. E a gente sabe que por muitas vezes ficamos lá, sei lá, 2 horas na rede social e a gente nem percebe, né? E aquela 1 horinha, ou que seja meia horinha, pode ser então direcionada para aquilo que eu preciso fazer e que eu estou me dispondo a fazer. Exato. Né? Sabe, Dani, que eu vou dividir aqui com quem está nos ouvindo uma questão pessoal lá da minha casa, né? Que eu comecei a perceber, especialmente com a minha esposa, assim, a gente tem uma vida corrida e às vezes os nossos horários se desencontram. Então, quando nós estamos juntos, conversando, falando sobre família, sobre filhos, mas também é o mesmo momento onde temos que estudar, fazer nossas leituras. Então, eu brinco que, às vezes, os recortes de tempo, eles são auxiliados pela Alexa, pelo timer da Alexa. Por quê? Porque, às vezes, eu quero ler e eu tô tão ansioso, porque eu tenho que sair na sequência para o trabalho, ou eu tenho que aguardar, ou ela, a mesma coisa. Então, virou internamente quase que uma brincadeira. Alexa, timer 10 minutos. Porque a gente organiza... Porque aquele recorte de tempo, você sabe que ele não vai te comprometer o tempo posterior, né? Legal. Bom, eu tenho que sair pro trabalho, eu tenho que sair 10 para 1 e eu não tô conseguindo ler porque eu tô olhando o relógio. Então, nem concentrar, né? Que vai remeter lá aquela técnica Pomodoro de estudo. Boa. Mas, na verdade, é porque você vai se despreocupar. Não, esse tempo eu consigo dedicar a isso. Eu tenho que sair mais cedo porque eu não consegui preparar ainda a pauta do cafezinho de hoje. Mas eu teria 20 minutos. Se esses 20 minutos você ficar olhando o relógio preocupado, talvez não vá concentrar na leitura. Então, o timer, né, pode ser um despertador, o que você achar melhor, ele pode te ajudar muito, porque a gente fica muito ansioso, esperando aquilo que vai comprometer o nosso dia, caso nós não consigamos fazer. Então, sabendo que você não está comprometido, porque alguém vai te avisar, mesmo que seja um dispositivo eletrônico, te ajuda a ter, são os meus 20 minutos, são a minha meia hora, é a minha 1 hora, não importa o tempo, né? O pessoal que pratica meditação usa muito isso também, né? Para quem quer se conhecer um pouco mais, meditar, enfim. E no trabalho até mesmo, muitas vezes, a gente, eu preciso responder esses e-mails aqui, essa 1 hora eu só vou dedicar a isso. Sim. Esses recortes, eles são muito importantes para nós e o nosso cérebro gosta muito, Sim. porque ele se organiza com o foco. Como a gente tem muitas atividades, a gente está sempre um pouco disperso, né? Algumas pessoas mais, outras menos, porque a gente está com foco
foco em algo importante, mas geralmente há outra agenda, outro fator tão importante quanto ali na sequência. Então isso ajuda muito. Então colocar a meta e às vezes além da meta colocar algum artifício que te ajude a cumpri-la, né? Bota o teu timer lá que naquele momento você vai dedicar à leitura, sabendo que ele não está comprometendo o teu momento posterior, porque tu não vai perder a hora, tu não vai deixar de fazer nada. E outra coisa que eu acho legal também da gente falar é que assim, se o teu compromisso, a meta era, sei lá, 10 páginas por dia e naquele dia deu para ler 5, tá ótimo. Exatamente. Amanhã retomamos e voltamos, o negócio é não parar, né, professor? Exatamente. Outra coisa que eu acho importante, daqui a pouco assim, não vou iniciar uma graduação, não tenho como, não tenho rede no momento para poder sair de casa, tenho N possibilidades que podem acontecer com as pessoas. Mas se eu tenho lá 1 hora por dia, 1 hora por semana, para eu desenvolver uma habilidade para o meu presente, para o meu futuro, qual seria a habilidade que o senhor orientaria essa pessoa a desenvolver daqui para diante? Olha, essa resposta é interessante, Dani, mas eu acho que ela tem 2 caminhos. Se a pessoa está pensando em uma habilidade que ela se relaciona às habilidades que ela pretende somar diretamente às suas habilidades profissionais, talvez ela vai ter que escolher de fato leituras ou cursos de curta duração ou até mesmo cursos de curta duração online que ela consiga organizar na sua dinâmica de trabalho. Mas se ela está pensando no âmbito mais geral da aprendizagem, seja ele cultural, né? Seja, enfim, uma aprendizagem no que a palavra em si quer dizer. Quando a gente fala em educação é um leque muito grande, Sim. né? E eu diria que é importante pensar também em coisas que sejam bem distintas do que você faz, né? Então, eu vou agora me dedicar a aprender música, eu vou me dedicar a aprender jardinagem, eu vou ler sobre algo que eu sempre tive interesse, mas que nunca coloquei como prioridade porque não fazia sentido para o meu trabalho ou para a minha atividade, né? Eu vou passar agora a escutar outro tipo de música e vou ler sobre aqueles compositores, sobre aquelas bandas. Eu vou agora fazer uma atividade de corte e costura. Eu vou agora pensar em arte, porque isso é importante não só para a educação do ponto de vista informal, mas é importante para a neuroplasticidade cerebral, para que a gente evite um pouco o envelhecimento do nosso cérebro e principalmente desafie ele a criar conexões novas, né? Sinapses diferentes. Sim. Então, além da satisfação pessoal que isso vai trazer, porque você gostaria de fazer aquilo e não achava tempo, talvez aquele tempo que você acha que pode estar perdendo. Eu tô cheio de coisa para fazer, mas estou aqui no meu curso de cultivo de hortaliças. Talvez aquele tempo é o que vai fazer a grande diferença para você ter lá no futuro um cérebro sempre jovem, sempre disposto a aprender, e que você tenha também ali uma taxa sempre alta de serotonina, de prazer, porque Perfeito. você está de alguma forma também se presenteando com o conhecimento que você quer. Perfeito. Agora são 13h42, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo, sempre com o apoio do Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Fica com a gente que ainda tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, vizinho. Arrumando o carro, hein? Já vi que vai viajar. Pois é, amigo. Não vejo a hora de pegar a estrada. Tá, mas você vai sozinho? Não, vou com a Marisa, o Juninho e o Sicredi. Ah, claro. O Sicredi não pode faltar. No verão, você sai de férias e o Sicredi vai com você. Seguro auto, seguro residencial, tag de passagem, cartões. Tudo para você se preocupar menos e curtir mais. Sicredi. Verão tranquilo é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa.
Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas olha aqui, Vivente, o calorão chegou com força e se tem um mês para comprar tua piscina Splash, é agora, che. É o auge do verão e as nossas unidades estão com condições especiais para te botar na água rapidinho, che. Qualidade IG, tecnologia Splash e atendimento bagual. Não deixa o calorão te enlouquecer. Corre pra Splash Piscina, che. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h47, a gente está de volta com o nosso café da tarde, seguindo aqui nossa conversa sobre educação, propósito, futuro. E eu quero conversar, professor, agora um pouquinho a respeito de produtividade. Produtividade real, tu acha que é fazer mais ou é fazer melhor? Fazer melhor, Dani. Fazer melhor, porque o fazer mais somente por atingir numericamente uma soma de coisas não tem muito significado. Claro que nós somos exigidos muitas vezes, seja na vida pessoal ou no trabalho, de dar conta de algumas coisas e a gente acaba indo pelo mais, nem sempre com a mesma qualidade, né? Tem aquele lema melhor feito do que perfeito. Muitas vezes a gente precisa olhar para isso como uma realidade, sim, né? Dado a dinâmica da vida de todos, sim, nós. Mas poder fazer e produzir com qualidade tem mais significado. Então, tudo aquilo que eu conseguir de alguma forma, especialmente na educação, nos meus propósitos, né? Ter uma qualidade melhor vai resultar, sem dúvida alguma, em um resultado também que me traz mais satisfação e que eu vejo ali, então, aquilo como uma realização, né? É que nem aquele dia que tu vai pro trabalho, que tu tá cheio de atividades e que tu consegue dar conta e ver que tudo deu certo e a gente volta muito satisfeito porque percebe que deu conta, que a gente é um bom profissional, que a vida é assim o tempo todo conosco, né? Então é importante a qualidade. Perfeito. Eu também acho. Eu acho. Mesmo que às vezes a gente até dá uma certa frustrada quando tu não consegue fazer o quanto tu gostaria de fazer. Mas eu acho que o capricho, né, do fazer bem feito ali, do fazer melhor, ele dá uma satisfação, né? Exato. E reconhecer os limites, né? Que às vezes algumas coisas nós não vamos conseguir, seja sim, por tempo, seja por não ter ainda aquele conhecimento. E aí, compreender esse limite como algo natural e como eu faço para trabalhar isso depois, né? Se eu vou precisar me organizar melhor, se eu vou precisar estudar mais, se eu vou, enfim, deixar de lado aquela determinada atividade ou aquele plano porque eu percebo que ele não se encaixou por alguma razão. E trabalhar com um pouco mais de naturalidade, que esse processo ele é natural no âmbito educacional e no âmbito dos nossos planejamentos de vida, de carreira. Perfeito. Professor, e quando a gente fala de educação de adultos, tá? O que o senhor entende que trava mais os adultos quando eles querem voltar a estudar? O senhor acha que é tempo, medo ou insegurança?
É tudo isso. É tudo isso. Sabe que tem uma pesquisa, não fala só de adultos, mas ela mostra, falando especificamente do ensino superior, né? Ela coloca algumas questões do porquê aqueles que não acessaram a educação superior, então estou falando aqui de um recorte específico, mas por que eles não fizeram isso? E tem as questões ligadas à área financeira, elas estão em primeiro lugar hoje, mas depois tem as questões ligadas ao tempo, né? Então, o tempo, ele nos cobra muito, mas nós somos seres multifacetados, multifatoriais, né? E tudo isso nos exige da mesma forma. Então, não tem como escolher um dos fatores. Na verdade, tudo tem um peso, tem uma dimensão, mas o mais importante é eu conseguir compreender que eu não perco a minha capacidade. Eu não perco o timing porque eu não fiz naquele momento que eu poderia. Eu até perdi o timing, quem sabe, mas eu posso retomá-lo, né? E vou te dizer, Dani, tu sabe, a gente que trabalha com educação, eu especialmente no ensino superior, que é a área que eu atuo, a gente tem muitos exemplos todos os dias de pessoas que retomaram os seus estudos, que haviam parado há muito tempo, tinham começado a faculdade, muitos que não conseguiram porque precisaram primeiro se dedicar ao trabalho e agora conseguem vir estudar. E é muito bonito de observar a trajetória de cada um, ver o quanto eles se dedicam e o quanto eles de fato brilham profissionalmente quando eles conseguem concluir, porque aquilo é mais do que só a vontade de fazer, sabe? É algo que foi sendo por muito tempo ali cultivado como um sonho, como um planejamento que em dado momento foi possível. Mas quando nós conversamos, logo que eles estão começando, muitos desses que já estão assim que não estão naquela idade que tradicionalmente o pessoal entra na educação superior, né? Tem mais ou menos o mesmo discurso. Eu parei há muito tempo, eu não sei se eu vou me acostumar. E todos conseguem, né? Salvo alguma exceção por questões às vezes particulares, porque conseguem se dispor. Aquilo que nós falávamos também um pouco no intervalo. Eu preciso me organizar e botar aquilo como algo importante para eu fazer. E construir para que aquilo aconteça, né? E saber que nós não temos limitações, claro, temos, às vezes é a financeira, às vezes, mas nós não temos limitações cognitivas, salvo nós tenhamos alguma questão patológica, alguma herança genética de alguma situação que nos coloque de forma diferente quanto à capacidade de compreensão de algo, enfim. Mesmo assim, hoje existem ferramentas, existem auxílios para que a gente consiga caminhar, né? Sim. Mas eu preciso principalmente me dispor a encarar aquele desafio. Da mesma forma, se a gente for lá, para quantos exemplos a gente tem de pessoas que foram se alfabetizar adultas, pessoas que foram por ensino médio adultas, pessoas que foram finalizar a educação básica, o ensino fundamental adultas, e que tiveram o mesmo medo, o mesmo receio, mas dar o primeiro passo é talvez o mais importante, porque depois que a gente dá o primeiro passo, aquilo nos motiva a finalizar. Exato. E ainda acho que tem mais um fator emoção, né? É muito emocionante quando a gente vê acontecendo, né? Sabe que a gente tem um quadro novo agora no cafezinho, que é a pergunta do internauta. Então eu deixo sempre uma caixinha de manhã lá, então se vocês querem participar do cafezinho, já anota aí o arroba da rádio, @Novos Horizontes FM, e também o meu arroba eudaneschneider25. E hoje a gente tem uma pergunta, aliás, Ijuí tá bombando aqui, né, gente, na rádio, que o Paulão estava falando que tinha um ouvinte de Ijuí. Eu tenho uma participação aqui de Ijuí também, que ele pergunta o seguinte: a carreira, o Marcelo Fontana de Ijuí, a carreira hoje depende mais de diploma ou de aprendizado contínuo? E vem ao encontro do que a gente estava falando agora. Sabe que eu vi a caixinha, né? E eu fiquei preocupado. Mas a pergunta é excelente. Ela depende mais de aprendizado contínuo. Eu não posso dizer pro Marcelo, né? Que o diploma não seja importante, Marcelo. E não, voltando, né? Não porque eu acabo puxando um pouco a brasa pro meu assado por estar na educação superior. Eu não posso te dizer que ele não seja importante, porque tem carreiras que, se você pensava, elas vão te exigir o diploma. Então, de fato, ele não perde a importância. Mas se a gente for olhar
um pouco mais afastado, com um olhar um pouco mais amplo, o aprendizado contínuo ele é mais importante, porque mesmo você tendo um diploma, se não houver aprendizado contínuo, você não tem resultado. Né? Porque se a gente observar, e isso é bem interessante, Marcelo, tu sabe que tem um dado que fala que quem fez educação superior, em geral, tem salários maiores, em torno de 148%, se não estiver falhando 2 para mais ou menos nessa minha estatística, que eu não sou tão bom com números, mas em torno disso. Mas ele mostra que mesmo quando a pessoa fez educação superior e ela optou por não seguir aquela carreira, ela continua tendo salários maiores. Sim. Por conta das habilidades que ela adquiriu. Por outro lado, se eu faço aquele empreendimento de diplomação e eu não dou continuidade à aprendizagem, eu posso ficar e provavelmente ficarei estagnado no tempo, porque hoje é uma exigência contínua. Então, a aprendizagem contínua é mais importante, respondendo assim mais diretamente a pergunta dele, mesmo se eu tiver o diploma. Mas claro que a gente tem que fazer o parêntese que, tendo diploma, eu não posso largar a aprendizagem contínua e que tem profissões que exigirão o diploma, né? Eu não posso atuar como médico se esse for o meu propósito, meu sonho, se eu não cursar medicina, né? Eu não posso atuar como dentista se eu não cursar odontologia. Então, em algumas carreiras, ele tem também esse peso da legitimação profissional, jurídica, legal, dos conselhos de classe. Mas da mesma forma, se eu não der conta da aprendizagem contínua, então veja que ela está nos dois campos, né? E por isso ela vence nessa pergunta, né? Sim. Porque a gente também tem quem constrói carreira sem diploma nenhum, com aprendizagem contínua, com muito empenho, com muita experiência, com cursos não formais e que se coloca muito bem no mercado, né? Então, esse olhar, ele tem os dois caminhos, mas em ambos a aprendizagem contínua ela é fundamental. Perfeito, perfeito. Concordo muito. Professor, agora são 13h57. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, para quem sente que eu tô achando que esse ano vai ser sensacional. Ele já começou demais, eu te falei isso, né, quando a gente subia aqui no prédio. Mas quem tá sentindo que esse ano pode ser um novo começo através do aprendizado, qual mensagem tu deixaria para essa pessoa? Acredite que você pode, independente da idade que você tem, independente do momento que você está, desde que para isso você faça o primeiro movimento, né? Agora é um momento muito bom, Dani, porque é um momento onde tudo está começando, seja na faculdade, seja nos cursos livres e nas oportunidades diversas que estão por aí. Então, acredite na possibilidade que você tem, acredite que não há nada que limita o seu sonho, que não seja algo que você não possa gerir, né? Claro, tem coisas que são às vezes muito difíceis, sejam elas financeiras, sejam elas em outros campos que nos atrapalham às vezes a acessar, mas a gente pode fazer construções que nos levam a ela, né? E achar caminhos diferentes. Para isso eu preciso compreender bem o que eu quero, saber quais são os caminhos que me levam até aquele desejo e quais são aqueles que são viáveis para mim naquele momento. Então, acredite em você e veja o que você pode começar hoje. O que eu posso dar o passo hoje para caminhar naquela direção. Talvez hoje não seja todo o trajeto ainda que eu vou precisar, talvez eu não vou para o ponto principal que eu vou precisar para o que eu desejo, mas eu já posso começar essa construção, aprendendo algo novo, fazendo redes novas, conhecendo pessoas, né? Então, a educação é o maior caminho para a transformação, né? Tu começou o programa com uma frase do Freire, que é especial, porque a educação ela vai mudar as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo, né? Exato. E as pessoas mudam o mundo, mudam o local e mudam a si mesmas. E isso só se dá também pela educação. Então, acredite que educação é caminho, né? Ela não é fim e ela é caminho contínuo. Perfeito. Professor Diego, é sempre um prazer te ouvir. É sempre um prazer É sempre muito bom estar aqui contigo. Muito obrigada por essa conversa tão clara, tão acessível, né? E necessária. Foi um café que nos lembra aí que aprender é, acima de tudo, um ato de coragem. E se você esteve com a gente, nosso muito obrigada. Obrigada também aos nossos patrocinadores Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo, que permitem esse encontro diário aqui com vocês. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro. Um beijo no coração e até lá.